Dave Starplana! E hoje, o que eu vou fazer? Respondendo a inscritos, né? Eu vou pegar alguns comentários. Obrigado, todo mundo tá deixando comentário aí. A gente vai começar a pegar os comentários e fazer alguns vídeos analisando junto, às vezes nem respondendo, só a gente comentar para mais pessoas conhecerem o comentário também, que é muito importante. Primeiro, obrigado, tá? Todo mundo tem comentado nos vídeos, deixado o like, tudo. Você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha. Muito importante o seu sininho seja ativado e o like, porque vai chegar vídeo amanhã, você recebe em primeira mão, independente se você gosta de Terra plana ou Terra Globo. O importante é que você participe, tá? Tem alguma coisa contra, assim, você fala assim, isso na Terra Globo é diferente. Escreve nos comentários a ideia, eu tô lendo todos os comentários, se eu ler. Se eu achar legal, eu já deixo o like também. Às vezes tem algum assunto que melhor não deixo. E tô lendo todos os comentários. Obrigado, tá? Eu vou ler o primeiro hoje. Seja bem-vindo, canal novo, Dave Terra Plana 2020 chegando. Vamos lá, então. Na tela, eu vou ler este comentário, ó. Lendo o comentário dos inscritos. Obrigado, tá? Todo mundo aí que tem deixado. Assim que for possível, eu já vou fazendo mais vídeos aqui, ó. Esse vídeo esse vídeo é do canal antigo. Como eu falo, antigo é do ano passado, tá? Eu tinha feito o canal Davis, que era um canal que tinha vários assuntos. E eu, como Terra Plana cresceu muito, eu criei esse canal Davis Terra Plana para deixar ele mais dedicado à Terra Plana também, tá? Para poder dar atenção que precisa pro assunto. Então eu optei por mover os vídeos gradualmente do Davis pro Davis Terra Plana, e agora eu tô trazendo os novos vídeos de 2020 para vocês, tá? Então deixa seu comentário que eu vou tentar ler e já fazendo vídeos aí, tá? A ideia é todo mundo interagindo. Esse aqui é um vídeo antigo meu, tá? É bem começo mesmo, que eu tava começando o canal, tá? Física básica para a Terra plana. Eu fiz esse vídeo porque eu tava comentando que a ISS, tá? Ela fica a 408 km de altura. Lá a temperatura é no mínimo 425 graus Celsius, tá? A temperatura é bem quente e varia entre 425 até 1900 graus. E na NASA, olha que legal, no site da NASA, eles têm um erro, assim, absurdo. Eles falam que lá em cima é 121 graus Celsius. Eu vou colocar o card do outro vídeo que eu tô fazendo, que eu fiz, chamava Física. Outro vídeo é provas da Terra plana, pra você ver exatamente o dado e ter tempo hábil para validar, tá? Entendeu? A ideia é essa: você ter o tempo hábil para aprender a informação, validar, estudar, como você teve na escola, né? Só que aqui você não precisa fazer provas. Aqui você pode aprender de verdade. Vamos lá, então. Esse vídeo aqui eu fiz por quê? Porque a ISS, eu citei que ela fica no mínimo a 425 graus Celsius até 1900 graus. Por quê? Porque ela está a 408 km de altura na termosfera. Termosfera significa temperatura, né? Termosfera. E foi comentado que existem, obviamente, 3 formas de transmissão de calor. Legal? Por condução, por convecção e por irradiação, né? Na termosfera, como dizem ser muito vácuo, somente a por irradiação seria a ativa. As outras são praticamente nulas ali, tá? E eu falei o seguinte, peraí, tudo que está sobre a ação da radiação ou irradiação, são 2 termos que podem ser usados em física, está sujeito a mesmo tipo de recebimento de energia, tá? Todos os átomos vão sofrer o mesmo tipo de energia e, resumidamente, tudo vai esquentar ao mesmo tempo. Daí fala assim, mas a ISS ela é isolada. Eu falei, sim, o isolamento existe e é importante. Porém, quando você sujeita qualquer material, inclusive os isolantes, a longos períodos, tá? Ele vai aquecer. Se você pegar alguma coisa super blindada, super isolada e colocar em um alto forno durante anos, ele vai esquentar. Por quê? Porque não existe um material isolante perfeito, tá? Ele tem que ter dissipação de calor. Então, foi uma quebra aqui, porque a NASA diz que a ISS está a 121 graus Celsius no máximo. No meu vídeo eu falei, não está, está 425 graus Celsius até 1900 graus Celsius. Por quê? Aí é a termosfera onde ela está, ok? Tem o vídeo que tem todos os dados, não vou entrar nesse, eu já tenho, vou colocar o card aqui, tá? De provas da Terra plana. E esse vídeo de física básica, basicamente eu falei de temperatura e troca de calor, tá? Falando sobre a irradiação. Então, tudo que estiver na termosfera, qualquer átomo na termosfera vai receber a energia da mesma forma. Por quê? Porque é uma energia por irradiação. Por mais que eu tenha refletores, se eu tenho material isolante, se eu mantiver eles durante longos períodos de tempo, sem ter como dissipar esse calor, ele vai aquecer, tá? Ok? Então é uma inviabilidade para ISS existir. Assim como a gravidade lá é 8.1, 8.2 metros por segundo quadrado, tá? E os astronautas estão todos lá flutuando. Claro, porque tem a força, dizem,
da órbita, né? Vamos lá, continuar então. E esse comentário que eu vou ver nesse vídeo, ó. Malik T, seja bem-vindo, ó. 20 horas atrás, hein? Ó, online aqui. Física básica. O Sol deveria tostar o mundo inteiro. Tá? Então essa é a resposta. O Sol deveria tostar o mundo inteiro, pois está em contato direto com a atmosfera. Caso, a gente tá falando do modelo Terra plana, tá? Então ele tá falando o seguinte: se o Sol fosse no modelo Terra plana, ele ia tostar o mundo inteiro, tá? Visto que podemos inferir que sua temperatura é de 6.000 Kelvin, legal? Ok? Então vamos para a primeira conversão de unidades, tá? Eu vou colocar Kelvin to Celsius. O Kelvin é a escala absoluta, tá? Ok? Então 273.15 Kelvin é o zero absoluto, tá? Então 0 graus Kelvin é menos 273.15 Celsius, ok? Então Kelvin to Celsius, tá? Só para falar, a tabela de engenharia, normalmente a tabela Kelvin é muito usada em engenharia, tá? É um grau absoluto. No 0 Kelvin não existe mais movimento atômico nenhum, tá? Não tem spin, não tem nada de movimento atômico. Não é possível atingi-lo, mas ele é teórico, tá? O 0 Kelvin é a temperatura mais fria de todas, assim. 0 Kelvin, nada, nenhum átomo se movimenta, ok? O elétron para em 0 Kelvin, tá? Então ele tá falando 6.000 Kelvin, vamos lá, converter. 6.000 Kelvin é 5.726,85 graus Celsius, beleza? Ok? 5.726, por que 6.000, né? Um número, 6.000 é arredondado, mas é 5.726,85 graus Celsius, perfeito? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Visto que podemos inferir que a temperatura de 6.000 Kelvin com base na radiação de um corpo negro, tá? Então já entramos aí no modelo de física teórico, radiação de um corpo negro, tá? Qualquer coisa que essa temperatura com contato direto com a atmosfera deveria estar a níveis insustentáveis para vida, ok? Então vamos lá, vou fazer só uma coisa pra gente começar, tá? Temperatura, só pra gente começar. Temperatura, fogão. Vela. Eu vou começar bem básico pra gente ir vendo junto, tá? Qual a temperatura de uma vela? Coisa simples, né? Água aquece a 100 graus Celsius. Água na CNTP, tá? Então, qual a temperatura de uma vela? Tá? Bom, uma vela, pra gente ter medidas materiais, irmãos, tá? Ó, vamos lá. O álcool, o etanol, ele entra em combustão entre 200 e 300 graus. Tá? A parafina chega a 600 graus Celsius, tá? Um fósforo, no instante que é aceso, chega a 750 graus Celsius, ok? Tudo Celsius aqui. Pra gente ter uma ideia, então a chama daquele fósforo, sabe? Aquele fósforo, 750 graus Celsius, tá? Vou colocar agora temperatura alto forno. Alto forno é muito usado para fundição de metais, perfeito? Então, o alto forno, tá, chega a 1.600 graus até 2.100 graus Celsius, ok? Perfeito? Então eu tô trabalhando com Celsius para nivelar tudo, tá? Bom, a temperatura do sopro do ar é elevada a 1.300 graus no alto forno. Então o alto forno, ele trabalha em média de 1.600 a 2.100, tá? Isso aqui é para fundição de metal. Um fogão, vamos ver algumas coisas. Um fogão, tá? Menor fica entre 150 a 160 graus Celsius, um forno entre 170 a 190 e um forno muito quente a 200, tá? E muito, muito forte a 250. Então quando você assa alguma coisa na sua casa, você tem 200 a 250 graus Celsius máximo, tá? Perfeito? Então o sol é 5.700, para ter uma ideia de quanto quente, tá? Vamos dar uma olhada então, roupa de bombeiro, pra gente dar uma olhada, roupa de bombeiro, ou incêndio, né? Vamos pegar incêndio e temperatura. Incêndio, temperatura. É legal porque a gente vai tratando cada assunto, ó. Temperatura do incêndio pode ter passado 600 graus, tá? Então um incêndio é queimando material orgânico, 600 graus, tá? 600, 700 graus, um incêndio. Legal? Então, daqui um alto forno é uma das mais altas que a gente tem aqui tá? Mesmo super materiais, sim, você vai ter 3.000 graus no máximo no alto forno. Uma siderúrgica que trabalha com ligas de alumínio, uma coisa bem específica, 3.000 graus. Então o Sol está se inferindo que chega a 5.700 graus, quase o dobro do que a gente tem aqui, mensurável na Terra de utilização. Legal? Vamos ver então. Bom, vamos ver a temperatura do Sol. Bom, é inferido
Aqui não é inferência, aqui é dado mesmo, né? O Sol é uma estrela central do sistema solar. Todos os corpos do sistema solar, como planetas anões, asteroides, cometas, né, giram ao seu redor, tá? Isso é o modelo heliocêntrico, legal? Então a massa dele, tem a massa, ó, nós sabemos com uma precisão interessante a massa do Sol, hein? Ok? A física sabe hoje com uma super precisão a massa do Sol, tá? A superfície dela, da temperatura da superfície é 5.778 Kelvin, tá? Perfeito? Então, vamos agora usando esse dado, né? A gente agora vai trabalhar com esse dado que é mais oficial, 5778 Kelvin. Então a gente joga aqui, ó, 5778, perfeito, um dado mais oficial, 5.504,85 graus Celsius. Bateu? Legal? Estamos aqui, ó, trabalhando com 5.500, aproximadamente 5.504,85 Celsius, perfeito? Então, essa é a temperatura do Sol. Mantemos ele aqui. Tem o raio do Sol, inclusive, ó, tem o raio, tem a gravidade do Sol, ó, tá? Tudo isso baseado no modelo heliocêntrico, tá? Perfeito? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nessa ciência USP, é legal. Cienciamal.usp, da USP, tá? Universidade de São Paulo, isso vale a pena. Estrutura e evolução, observatório, o FMG. Então vamos pegar dados mais oficiais, ó. Da Wikipedia já usou aqui. Qual a temperatura do Sol? Eu vou pegar a universidade, que é legal a gente ver, né? O dado, né? Aqui, ó, mais astrofísica, todo mundo. A gente vai ver exatamente como é feita a medida, ó. Qual a temperatura do Sol? Aqui a gente tá vendo na USP, tá? Então é dado oficial. A Isaac Asimov, tá? Bom, vamos lá. Os povos antigos se importavam mais com a luz do Sol do que o calor do mesmo, uma vez que o calor do Sol é sentido a uma distância de 150 milhões de quilômetros, tá? Então, vamos pegar esse dado, 150 milhões de quilômetros, ok? Então, eu estou fazendo 150, 3 milhões de quilômetros, tá? Ok? 150, olha essa distância. Em metros, tá? Eu vou 1 quilômetro, é 1000 metros, 3. A gente tá falando de 150 bilhões de metros, tá? Então, o ponto de medição está a 150 bilhões de metros, da onde a gente tá medindo, tá ok? Pra gente ser conhecido, né? Pelo menos pelo pessoal do globo, né? Muitas pessoas começam a se questionar qual seria a real temperatura do nosso astro-rei. Tá? Então, já dá o nome de rei pro Sol. Tá vendo como a física... Aqui a gente tá vendo na USP, hein? USP.br. Então, a física já intitula como o rei Sol, né? Assim como os antigos povos, né, indígenas, astecas, maias, é um rei, né? Astro-rei é o nome do Sol, né? É o astro-rei. Né? O rei tem poder normalmente, né? O rei sempre ele comanda tudo, né? Depois de muitos pesquisadores tentarem desvendar tal curiosidade, Eddington descobriu que a temperatura do Sol deve ser aproximadamente 15... Peraí, calma. Eddington descobriu, a USP, hein? Que a temperatura do Sol deve ser aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Peraí, tem coisas pra gente pensar aqui. Aqui tá falando deve ser aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Legal? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos pesquisar, porque é interessante a gente trazer mais informações no vídeo, né? Ó, experimento de Eddington, tá? Vou traduzir, porque eu vou tentar sempre traduzir pra vocês, pra todo mundo ler junto, tá? Tem original, você tem a URL e tudo pra gente ver. Tá, vamos lá. Legal que a gente tem toda a informação aqui, ó. Experimento... Aqui é o original, tá? E aqui tem traduzido para português. Deixa eu fechar aqui. Vou voltar só um segundinho, eu vou abrir de novo que eu... Aqui, então aqui tá traduzido, tá, pro português, tem o original em inglês na URL. O experimento é legal isso, Terra plana, por quê? Porque além do assunto Terra plana, que é um assunto bem interessante, a gente acaba, eu quero nesse ano revalidar tudo que a física disse e como disse, e quando disse, e quem disse, tá? É isso que a gente vai fazer nesse canal esse ano. Vamos ver se a gente, no final do ano, a gente possa aí, deixar muitos físicos de cabelo em pé. Vamos lá! O experimento de Eddington foi um teste observacional da relatividade geral, ok? Então estamos num campo de estudo. É um teste observacional da relatividade geral, organizado pelos astrônomos britânicos Franklin Watson Dyson e Arthur Stanley Eddington em 1919, ok?
1919, faz 100 anos, mais de 100 anos já. As observações foram do eclipse solar total, de 29 de maio de 19, foram realizadas por duas experimentações. Uma a oeste, ilha africana de Príncipe. Então vamos lá, eu quero fazer isso. Eu acabei... Vamos entrando. Eu quero pegar a ilha africana de Príncipe, tá? Exatamente esse ponto que me interessa. Eu vou abrir aqui, que a gente vai ver certinho onde foi feito, como foi feito, porque muitas vezes é aqui que a gente pega algumas coisas incoerentes, né? Nessas observações. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Vamos para a ilha de Príncipe. A ideia é de dar informação do que, como e quando fizeram. Então a gente tá aqui, ó. Vamos lá. E Príncipe, né? África. Não, tô São Tomé e Príncipe. Não, vou pegar exatamente. Quero exatamente, ó. Ilha Africana de Príncipe. Aqui ele te dá uma posição. Príncipe é a menor ilha de São Tomé e Príncipe, localizada a oeste na costa 140 aqui. Tá, então aqui eu tenho informação. Eu vou só abrir aqui, depois eu volto, tá? Príncipe, é esse o local que nos interessa, tá? Então foi feito aqui, ó. Vou voltar e eu abro ela aqui ao mesmo tempo e a gente vai achar ela no mapa, posicionar tudo certinho. Vamos reconstruir a informação, né? Ilha de Príncipe, ó. Então aqui. Tá? Foi feito na Ilha Africana de Príncipe, perfeito? Aqui, ó, Ilha do Príncipe chama, ilha em português, Ilha do Príncipe. Aí, Ilha do Príncipe, eu quero Gales, Alasca, São Tomé e Príncipe, aqui, exatamente aqui, vamos lá. Então foi feito aqui, o experimento foi medido aqui, ó. Ele estava na Ilha do Príncipe, aqui, tá? Perfeito? E outra pessoa na cidade brasileira de Sobral, olha, então envolve o Brasil, né? Vamos lá, vamos ver, vou pegar rotas, mas não vai ter, possivelmente, mas só pra gente ter uma ideia. Sobral, olha que legal. Então a gente tá falando de São Tomé e Príncipe e Sobral no Brasil, perfeito? Ok? Então são dois pontos daqui e aqui, ó. Uma coletou aqui e a outra aqui, perfeito? Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou ver horário. A primeira coisa que eu vou fazer, horário Sobral, GMT. O GMT é um horário do Greenwich Mean Time, tá? Que é o horário 0, fica em Greenwich. O Brasil é -3 em média, Brasília é -3 e o Japão é +9, por exemplo, tá? Então, horário GMT aqui, perfeito? GMT 0 fica ali. Eu quero saber agora em Sobral, qual é o horário GMT? Pra gente começar a nivelar tudo, né? Vamos lá. Em Sobral, fuso horário para horas em Sobral, Belo Horizonte, é -3 aparentemente, tá? Vamos ver? Sobral, tá? Sobral é GMT -3, assim como Brasília, tá tranquilo, tá? Então, você pega o horário do Reino Unido, né? Greenwich e tira 3, perfeito? Sobral -3, anotando aqui. E agora a gente vai ter GMT Time em Príncipe, São Tomé e Príncipe. Vamos ver aqui. Current local. Vamos lá. Aqui, então aqui a gente vê em São Tomé e Príncipe, deixa eu só ver onde eu tô. Country, São Tomé e Príncipe, tá? Quero ver o GMT dele. O GMT dele, qual que é? Vamos achar aqui rapidão, tá? Só pra... GMT. O GMT, ele é Time Zone, GMT no UTC Offset. Ele tem 3 horas de São Paulo. Então é 0, tá? São Tomé e Príncipe é 0, ok? E São Paulo é -3. Então a diferença de horário entre as duas cidades é qual? É 3 horas. Perfeito? Eu vou fazer o seguinte. O iPhone, ele também tem isso no clock dele. Então eu vou tentar colocar no iPhone e gravar a tela, depois eu anexo para vocês, para ver. A gente vai lidar por 2 meios, né? Ele tem um timer mundial, aqui o World Clock. Eu vou colocar São Tomé e Príncipe aqui, eu vou mostrar para vocês também por outra fonte. A ideia é essa também aqui no canal, a gente poder realmente
ter informação, né? Não simplesmente ler e eu quero. Aí, depois a gente vai chegar na temperatura do Sol ainda, ó, tá? Olha só que legal. Eu vou tirar só uma dos fones, ó. Pronto. Eu tô fazendo um print da minha tela aqui também, ó. Nesse momento, até, ó, fora do micro tá 10 minutos diferente, mas ó, Brasília 11h13, tá? São Tomé 14h13. São 3 horas de diferença entre as duas cidades. Foi esse experimento que foi feito, tá? Voltando então. A experiência de Eddington, ok? Então vamos lá. Foram as cidades dos prisões, a Ilha Africana do Príncipe Perfeito e a outra cidade brasileira de Sobral, ok? Validando então, ó, a Ilha de Príncipe, aqui, ó, Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe e Sobral. Sobral aqui, Príncipe aqui. Bem parecido, tá vendo, ó? Bem... Aqui, tá? 3 horas de diferença. Vamos lá, então. O objetivo das expedições era medir a deflexão gravitacional da luz das estrelas passando perto do Sol. O valor dessa deflexão havia sido previsto por Albert Einstein em 1911. Foi um dos testes propostos para a sua teoria da relatividade geral de 1915. Após o retorno das expedições, os resultados apresentados por Eddington e a Royal Society de Londres, após uma deliberação, foram aceitos. Então, foi apresentado um resultado, foi conversado sobre isso e foi aceito, ok? Não, estamos eliminando qualquer política daqui, estamos eliminando qualquer coisa variável, tá? Independente de ter erro ou não ter erro, precisou de uma deliberação. Perfeito? A ampla cobertura jornalística revelou a fama mundial de Einstein em suas teorias. Então, não estamos analisando nada que tenha questão política, questão de colocar o sistema britânico como um sistema mais válido ou menos válido, tá? Não tem nada de política, estamos desconsiderando, simplesmente estamos vendo que foi feito com 3 horas de diferença, né? A medida do eclipse. Fundo, vamos ver agora aqui. Uma das primeiras considerações de deflexão gravitacional da luz foi publicada em 1801, quando John George von Sodner apontou que a gravidade newtoniana prediz a luz estelar seria desviada quando passar perto de um objeto maciço. Inicialmente, em um artigo publicado em 1911, Einstein calculou incorretamente que a quantidade de deflexão de luz era um valor igual ao valor newtoniano. Havia uma equipe argentina planejando medir a quantidade de deflexão fazendo observações de um eclipse no Brasil, em 1912, mas o mau tempo impedia que fossem feitas observações. Eddington havia participado de uma expedição britânica ao Brasil para observar em 1912, tá? Então tinha teoria, estavam tentando aceitar. E tem uma foto, Arthur Stanley Eddington, professor de astronomia, tá? Esse é o Eddington que fez o experimento, é um professor de astronomia, tá? Em Plumian, perfeito? Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem, embora o trabalho principal de Einstein sobre relatividade geral não tenha sido publicado em 1915, ele sabia anteriormente que o cálculo de ondas estava errado. Isso a gente estava vendo a temperatura do Sol, hein? É a temperatura do Sol. Quero ver quanto... A gente está falando de teoria de Einstein e desvio de luz devido à gravidade, a ação gravitacional, tá? Quero ver se uma coisa tem a ver com a outra, porque aqui é a base da temperatura do Sol, tá? De fato previsto no modelo newtoniano é apenas metade do valor previsto na relatividade geral. Então, olha, Einstein calculou errado, tá? Anteriormente seu cálculo estava errado, aqui, ó, tá? E que fato, o efeito previsto no modelo newtoniano é apenas metade do valor previsto pela gravidade geral. E surgiu possível teste de sua teoria em 1913. Einstein pediu que George L. Halley sugerisse de maneira a detectar a deflexão da luz de uma estrela quando ela passava perto do Sol. Sugeriu que isso poderia ser feito em um eclipse solar total. Isso levou a outra expedição do eclipse, com astrônomos alemães e norte-americanos. Tudo isso, se você for atrás do modelo heliocêntrico, né? O próprio eclipse no modelo Terra plana já muda muita coisa, né? Inclusive tem imagens, eu vou tentar trazer, eu já vi algum vídeo sobre isso, de um eclipse onde a Lua está fora do eclipse. É interessante isso, como você vai levando todo, por mais que ele calculou metade do valor na época, foram atrás, né? Inclusive foi um dado mais ou menos aceito. Foi organizada por Erling Flinders, tá? Da Universidade de Erwin Flinders, da Universidade de Berlim, onde Einstein trabalhava na época. Então Einstein trabalhava na Universidade de Berlim, incluiu o astrônomo norte-americano William Wallace Campbell do Lick Observatory. A expedição viajou para a Crimeia para observar o eclipse em 21 de agosto. No entanto, a Primeira Guerra Mundial começou daquele julho na Alemanha, tá? Declarou guerra à Rússia
os astrônomos alemães foram forçados a voltar para casa ou foram feitos prisioneiros. Então, começou a Primeira Guerra Mundial durante essa medição. Interessante, né? É bem interessante. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, tá? Vou só colocar pra gente ilustrar aqui, ó. Tá, então no meio, a gente tá falando de 1915, ó. Foi de 14 a 18, tá? A Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar pra cá, que a gente vai continuar aqui. Bem interessante. A ideia é essa mesmo. Eu sei que tem muita informação, mas são coisas que pouca gente fala. A gente tá vendo a temperatura do Sol, como surgiu, tá? Já vimos que durante a medição teve a guerra, tá? Um monte de coisa acontecendo. O interesse de Eddington pela relatividade geral começou em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele leu artigos de Einstein, apresentado em Berlim, na Alemanha, enviados ao físico holandês neutro William de Sittler à Royal Astronomical Society da Grã-Bretanha. Repare que sempre teve essas questões de sociedades envolvidas, né? Sempre na física. Eddington, mais tarde considerado poucas pessoas da época entender a teoria, percebeu seu significado e lecionou sobre relatividade em uma assunção da... Tá, aqui vai continuar. Tá, bom, vamos lá. Eddington também produziu um relatório importante sobre a gravidade geral, tá? Seu relatório de teoria geral da gravitacional, 1918. O recrutamento da Grã-Bretanha em 1917 era elegível de ser convocado para o exército, mas sua isenção foi obtida pela universidade por motivos de interesse nacional. Essa isenção foi posteriormente apelada pelo Ministério da Guerra em uma série de audiências. Então ele tentou não ir participar, né, para continuar fazendo as suas medições. Teoria, vamos lá. Teoria por trás do experimento diz respeito à deflexão prevista na luz do Sol. A primeira observação de deflexão foi realizada observando a mudança da posição das estrelas quando elas passavam perto do Sol na esfera celeste. A deflexão angular é de uma partícula sem massa chega ao infinito e retorna ao infinito, tá? Então tem um delta da variação, 2RS, 4G, constante gravitacional, a massa, C ao quadrado B, onde B pode ser interpretado como uma distância de aproximação mais próxima. Embora essa forma seja aproximada, é precisa a maioria das medições de lentes gravitacionais, devido à pequenez da razão, para passagens da superfície no arco do segundo. Tá? Expedições e observações. O objetivo das expedições era aproveitar o efeito da proteção da Lua durante o eclipse solar total e usar a astrometria para medir as posições das estrelas ao seu redor durante o eclipse do Sol. Essas estrelas normalmente não visíveis durante o dia e o brilho do Sol se tornariam visíveis no momento que a tonalidade quando a Lua cobriria o disco solar. Uma diferença na posição observada das estrelas durante o eclipse comparada à posição normal. Duas equipes de 2 pessoas deveriam ser enviadas para fazer observações do eclipse em 2 locais, a ilha África Ocidental de Príncipe e a cidade brasileira de Sobral. Então vamos lá. É importante agora. É legal porque isso, ó. Importante agora, olha só. A gente tá vendo a temperatura do Sol. É isso que surgiu. Citou uma experiência, a gente entrou na experiência. A experiência diz o seguinte: que tem o Sol chegando, quando tem um eclipse que a Lua passa na frente do Sol, ok? Faz duas. Olha só, interessante. Então vamos lá. A gente tá vendo a temperatura do Sol, ok? Foi um experimento, sim, mas feito de 2 cidades com 3 horas de diferença, tá? O objetivo das expedições era aproveitar o efeito da Lua para visualizar os corpos. Quando ela ficasse tudo escuro, veria esses planetas e corpos ali. Tudo bem. Os membros da expedição de príncipes eram Eddington e do Observatório de Cambridge, perfeito? Beleza, do Observatório de Greenwich, em Londres. Eddington era diretor do Observatório de Cambridge, tá? Então, primeira coisa, é um diretor do observatório. Será que tinha alguma coisa política aqui ou não? Codgen era um relojoeiro que trabalhava com instrumentos do observatório. Da mesma forma, um relojoeiro, hein? Tá, perfeito. Da mesma forma que era assistente do observatório, enquanto Davis era um dos computadores do observatório. Tá? A computação nessa época era anotar em papel, tá? Não tinha ainda... ainda não era bem... Era anotação, basicamente. As expedições foram organizadas pelo Comitê Permanente de Eclipse e um comitê da Royal Society, de Londres, tá? Ela defende o conhecimento natural, isso a gente tá falando não religioso, né, possivelmente, tá? Perfeito? E feito pelo rei
Charles II. Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Pedido de funcionamento para a expedição. Então eles fizeram uma expedição de um observatório, tá? Foram em 2 locais. Vamos lá. Sobral. O equipamento de Sobral incluía uma lente astrográfica, tá? Do observatório de Greenwich e outra da Royal Irish Academy, tá? São Tomé e Príncipe, na Ilha de Príncipe. O equipamento usado para a expedição de Príncipe era uma lente astrográfica emprestada do observatório Radcliffe em Oxford, tá? Então ele partiu para a Inglaterra. Em meados de maio, ele instalou seu equipamento em Príncipe, em uma ilha do Golfo de Guiné, tá? Na costa ocidental da África, perto do que então era Guiné Espanhola, tá? O eclipse ocorreria na tarde de 29 de maio às 14 horas, sendo que São Tomé e Príncipe são 3 horas, 14 aqui no Brasil, em Sobral eram 11, perfeito? Mas aquela manhã houve uma tempestade e forte chuva, então não deu para medir. Opa, peraí, que não escreveu. Então vamos lá. A temperatura do Sol, a base dela é uma medição que teve chuva e não deu para medir nada. A chuva parou por volta de meio-dia e por volta das 11, da 1h30, né, começamos a fazer um vislumbre do Sol. Chovendo foi feito. Então vamos lá. Vamos ver a temperatura do Sol. Tivemos que tirar nossas fotografias com fé. Eu não tô brincando. Ó. Vamos lá, eu tô respondendo aqui, tô comentando esse comentário de Malik T, tá? Física básica, só deveria ter tostar o mundo inteiro, pois está contando direto com a atmosfera, visto que podemos inferir que sua temperatura é 6.000. A gente chegou aqui, ó, onde a gente chegou, hein? Interessante. É bom Terra plana porque simplesmente se você estudar a física tradicional, você quebra a física tradicional. Simplesmente, nós tiramos fotografias com fé. Hã? É isso, essa é a medição, viu? Não, essa é a medição válida. Não vi o eclipse. Não vi o eclipse. Tá, tudo bem. Vamos lá. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Olha o nível da coisa. Olha como é a física tradicional. É pra você pensar, né? Você adora Globo. Física a gente tem que usar em concurso público, né? Tem que dizer isso, tem que falar. É assim, né? Foram em São Tomé e Príncipe. Vamos lá, vamos começar, né? Só pra relembrar. Desculpa, o vídeo vai ficar aí um pouquinho extenso, mas não tem como fugir disso. Foram em São Tomé e Príncipe, né? Deixa eu ver, cadê aqui o mapa? Aqui, ó. São Tomé e Príncipe, Ilha do Príncipe, aqui, ó. Tá? 3 horas de diferença de Sobral, ok? Aparentemente, aqui, ó, tá vendo? Ó, é um local muito próximo à linha do Equador também, não tá muito longe da linha do Equador, beleza? 3 horas de Sobral. Fuso horário GMT, isso aqui é dado público. Daí aqui, quem tava aqui não viu, tava chovendo aqui. O Sol, o eclipse foi o eclipse, né? Em algum lugar. Pode ter terra plana ou redonda. Possivelmente terra plana. O eclipse não foi visto aqui. Não viu. Mas levou a lente, né? Não viu. Choveu. E aqui o Sobral, o pessoal observando, né? Vamos continuar, vai. Ai, tá difícil o negócio. Vamos lá. Depois fala porque o pessoal vai pra terra plana, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Qual a temperatura do Sol? Eu vim desse artigo aqui da USP, tá? Vamos continuar. Então, ó, tivemos que tirar nossas fotografias com fé. Fotografia. Aqui tá falando 1915, mais ou menos. Como que era a fotografia em 1915? Era boa? Né? Você sabe, você tem ideia das fotografias. Era totalmente mal, era a resolução nada, né? Deve ter a foto aqui, vamos ver. Não viu o eclipse. O diretor do observatório, hein? Estando muito ocupado, trocando as placas, exceto por um olhar para ter certeza que havia começado e o outro no meio do caminho, quando a nuvem, para ver tanta nuvem havia. Que a nuvem, ela estava chovendo. Tiramos 16 fotografias, todas são bons para o Sol, mostrando um destaque muito notável, mas a nuvem inferiu nas imagens das estrelas. Tipo assim, não viu nada, não fez experimento. O experimento é furado. As últimas fotografias mostram algumas imagens que espero que nos dê o que precisemos. Tipo assim, tava chovendo, não tirou foto direito, não viu o eclipse direito, nem sabe o que aconteceu. E isso é a base ainda, ó, a temperatura do Sol, tá? Beleza? Então aqui, ó, é o experimento, vamos dar uma olhada. Em Sobral, tá? Esse é o equipamento levado em Sobral, perfeito? Aqui, possivelmente, são lentes, aqui é para filmagem e fotografia. Tá? Esse é o equipamento que foi construído em Sobral, aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Edington, só para dar, Edington falou, tá aqui, ó, tá? Escreveu, tivemos que tirar nossas fotografias com fé. Não viu o eclipse. Tá bom. Realidade de publicação. Os resultados foram publicados na Royal Society em novembro de 1919. Muito depois do experimento, hein? Olha que interessante. Quanto tempo deu pra... Ó, isso daqui, ó. Vamos ver o experimento. Vamos voltar pra cá. O experimento, tá? Eclipse solar de 1919.
tá? Então, ó, 1919, eclipse solar, tá? Perfeito, vamos lá. Já pós-guerra. Vamos ver aqui, tá. Publicadas Transações Filosóficas em 1920. Após o retorno da expedição, Eddington estava se dirigindo a um jantar realizado pela Royal Society, mostrando seu lado mais alegre. Compôs o seguinte verso e parodiou o estilo Kumbaya, deu marca, né? Tipo, virou poesia a coisa. Deixa os sábios nossas medidas. Calma. A base da física, hein? Temperatura do Sol. Deixe os sábios nossas medidas para combinar. Uma coisa, pelo menos, é certeza. A luz tem peso. Uma coisa é certa. O resto é debate. Os raios de luz, quando perde o sol, não vão direto. Tá, aqui ele falou. Deixe os sábios nossas medidas para combinar. Uma coisa, pelo menos, é certa. A luz tem peso. Tipo, eu não consegui medir. Não consegui nada, mas a luz tem peso. É certo. Teoricamente, E igual a mc quadrado. Então a luz tem peso. Se E igual a mc quadrado, se você passar para baixo, fica M é igual a E sobre C quadrado. Então a luz tem peso. Tudo bem. Tem. Uma coisa é certa e o resto é debate. Os raios de luz, quando perto do sol, não vão direto. Tipo, virou poeta. Impacto imediato. O resultado foi considerado uma notícia espetacular e chegou à primeira página dos jornais. Tornou Einstein sua teoria da relatividade mundialmente famosas. Bom, era o diretor do Centro de Astronomia. Okay? Ele foi lá, não mediu. Não tem dado direito. Tudo meio mais ou menos. E no jantar ele fez uma poesia e tá tudo certo. É isso. Eu vi isso. É isso. Embora o experimento de Eddington e sua publicação de resultados tenham sido um impacto imediato, na imprensa a aceitação da comunidade científica mundial foi menos rápida. A compreensão da relatividade geral e outros era ainda baixa durante a década de 20, assim como terra plana, normal, tá? O ceticismo da teoria dos resultados continuaram até novas observações do eclipse e outros resultados, tá? Então, mesmo que ele apresentou, ainda não foi tão aceito ainda. O papel importante disso foi o desempenho do observatório de Lick e observatório de... Então, foram feitas novas medições, perfeito? No pós-newtoniano, teste da gravidade, o formalismo pós-newtoniano, todos os desvios da lei da gravitação universal, em termos de parâmetros ajustáveis 10, todos os possíveis desvios da lei da gravitação universal. As primeiras parametrizações... Bom, a física hoje, o que a gente pode ver aqui, ela é feita de paradigmas e definições, ok? Assim como a definição do litro, do metro, são definições, tá? Formais, tá? Hoje, por exemplo, o tempo mesmo, a definição é medido no relógio atômico, é uma medição e uma definição, o que é o tempo, né? Isso é... Com um relógio atômico você consegue uma precisão, o metro, o pé, é tudo definição. Então a base aqui surgiu, né, autenticando, mesmo que o experimento não foi bem feitinho, tá? Crítica e legado. A precisão precoce das medidas do eclipse, entanto, foi baixa. Dilson citaram incerteza em relação a alguns, tem sido atormentado pelos erros sistemáticos e do viés da confirmação. Então, tudo que foi apresentado ali foi mais política do que realmente medição. Ele não viu o eclipse. Tá aqui, ó. Ele fez com fé. Tá aqui, ó. Eu só lendo que tá aqui, ó. Tivemos que tirar suas fotografias com fé. Não viu o eclipse. E ele fez uma medida, olha só interessante, pra gente validar isso, né? A medida, ela foi feita na Ilha de Príncipe e em Sobral, do mesmo eclipse. Só que aqui não mediu. Chute. É isso. Vamos continuar então. Já sabemos o que é, agora a gente volta, né? Já sabemos o que é. Então, depois de muitos pesquisadores tentarem desvendar sua curiosidade, Eddington descobriu que a temperatura do centro do Sol deveria ser aproximadamente 15 mil graus Celsius. E aí? Como? Vamos ver mais. Divulgação. A gente tá falando de. A gente tinha falado, pelo menos com os dados iniciais, tá até aqui eu até usei aqui, ó. Deixa eu achar aqui. A gente tinha falado da temperatura do Sol em 5 mil e poucos Kelvin, né? Que daria 5.444 Celsius. Agora estamos falando em 15 mil graus Celsius. A gente está na USP, tá? Cienciamal.usp. Então é um dado universitário oficial do Brasil. Estamos falando em 15 mil graus Celsius, ok? Voltando, né? Eu estou fazendo um comentário do Marik T, tá? O Sol deveria tostar o mundo inteiro. Sim, se fosse 15 mil graus Celsius, deveria tostar mais ainda, tá? Nós estamos falando de temperatura de 6 mil Kelvin aqui, tá? Perfeito. Deveria tostar, se fosse de verdade, sim.
Com certeza. Divulgação astronômicas e tal. Nessa obra apresenta questões e respostas ligadas à astronomia e cosmologia. Tá? Temperatura do Sol. A palavra-chave temperatura do Sol é um livro, basicamente. Tá? Bom, o livro não tá aqui, mas Isaac Asimov. Peraí. Não, Isaac Asimov? Será que é quem eu tô pensando? Isaac Asimov, tá? É um russo, ok? É considerado mestre da ficção científica. Peraí, será que esse Isaac Asimov pode ser o mesmo? Espero que não. Porque o Isaac Asimov, ele fez. Quando a gente fala dos robôs, tá? As 3 leis da robótica são escritas por ele, mas não deve ser, né? Não deve ser outro Asimov. Porque aqui se tá Isaac Asimov, não pode ser. Esse livro não pode ser dele. Temperatura do Sol, astronomia solar, Sol. Vamos ver, temperatura do Sol, Isaac Asimov. Não pode ser dele, porque não faz sentido. Porque esse livro, Isaac Asimov, ele é várias pessoas de ficção científica. Não pode estar no nível de Asimov, temperatura do Sol, não faz sentido. As 3 leis da robótica, ele que pensou sobre isso no seu livro, tá? Não pode ser, não pode ser. Aqui, ó, Isaac Asimov. Girando as Estrelas, Isaac Asimov. Catálogo. Será que é dele esse livro? Tudo diz que sim, tá? Então, pelo que eu tô vendo, se for mesmo, a gente tá falando que na USP, tá? Fala assim, 15 mil graus na temperatura do Sol, escrito por Isaac Asimov, que é uma das pessoas que mais escreveram ficção científica, inclusive as 3 leis da robótica. São dele, tá? As 3 leis é o seguinte, com o robô, ele tem algumas coisas que ele não pode fazer, tá? Ele tem que se proteger. Eu até vou ler aqui mais fácil. O robô não pode ferir um ser humano ou permitir que um humano sofra mal. Ele deve obedecer as leis dos seres humanos e ele deve proteger a sua própria existência, tá? E foi Asimov que falou isso. Então, a pessoa que escreveu, Isaac Asimov, a pessoa que escreveu as 3 leis robóticas, os principais pessoas de ficção científica, tá falando que o Sol tem 15 mil graus Celsius, pela USP. Obrigado, hein? Valeu um vídeo. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas não tem o que fazer, tá? Então, você acredita que o Sol tenha 15 mil graus Celsius porque Isaac Asimov, uma das pessoas que mais fez ficção científica, falou? É a física? E porque o experimento que foi feito para medir a luz não foi feito? Que física é essa? Eu estudei isso. Meu pai era físico. Meu pai estudou isso, eu estudei. Só que não deu tempo de eu ler sobre isso. Não deu tempo de ter internet. É isso. Qualquer coisa a essa temperatura com contato direto ou a atmosfera deveria levar a temperatura a nível suficientemente insustentável para a vida. Sim, com certeza. Tanto os 5.400, que já é uma temperatura que a gente não tem aqui na Terra, né? É difícil você ver mesmo. Vamos ver lava vulcânica, a temperatura? A gente vê, lava vulcânica. É uma temperatura muito alta. Lava vulcânica chega a 1.250. Uma ideia, na Terra, 600 graus na Terra, um alto forno a 3, 4 mil graus. A gente tá falando de mais que isso. Então, deveria sim pegar. Outra coisa, um eclipse, né? O eclipse tá falando o seguinte, que a Lua fica na frente do Sol, tá? Mas o Sol está a essa distância absurda. Só que aquele raio de Sol, que deveria chegar paralelo, mas chega na atmosfera. Então, só para explicar o que a gente tá fazendo, só para explicar. Você acredita que o Sol está a distância que a gente falou? Vamos lá, vai. Distância Sol Terra. Você acredita? Isso que é a sua crença hoje. O Sol está a 149 milhões e 600 mil quilômetros da Terra, né? Os raios deles vão chegando todos paralelos à Terra. Porém, a gente só vê um pontinho do Sol. Quando você vê o Sol na atmosfera, quando ele encosta na Terra, somente um ponto focal fica pela distância. Então, tudo bem. E a Lua, ela entra na frente desse ponto focal. Porque a Lua não consegue entrar na frente do Sol todo, tá? Então o Sol, aquele raio contido, aquele ponto focal do Sol, a Lua entra na frente do ponto focal do Sol, porque não é do Sol. E com isso, quando ela entra na frente desse ponto focal, você enxerga as estrelas que estão atrás. Mas peraí, se ela entra atrás de um ponto focal, tudo bem que está distante, e o resto? O resto continua vindo. Só é focal por quê? Porque você tem um ponto observador. Mas e o resto das ondas? Deveria vazar, né? Ou não? E ainda mais sendo um ponto focal, a energia ali contida é absurda, se for reunida num ponto só. Mas isso é questão de ótica.
Então você acredita que o Sol está a 149 milhões de quilômetros, mandando um monte de luz que chega no ponto focal na Terra, né? Que é esse solzinho que a gente vê em cima pequeno, né? E esse Sol, a Lua entra na frente e faz o eclipse. É isso, né? E aqui na USP tá falando em 15 mil graus Celsius. E tá falando que o Isaac Asimov, a pessoa que... Vamos lá, vai. Isaac Asimov falou isso. Tipo assim, tá. Isaac Asimov é um escritor de ficção científica. Ele não é... O Isaac Asimov, ele não é um cientista. Ele, ó, vamos pegar, vamos falar dele. Já ficou um pouquinho grande, mas acho que vale a pena. Depois eu trago alguma coisa. Olha só. Isaac Asimov, tá? É considerado um dos mestres da ficção científica, junto com Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke. Considerado um dos 3 da ficção científica. Ficção científica. Seja bem-vindo à Terra Plana. A obra famosa de Asimov é a série Fundação, também conhecida como a trilogia da Fundação. Faz parte do Império Galáctico, que combinou com a série Robôs. Também escreveu obras de mistério e fantasia. Tá vendo? Tipo, toda a base que a gente tá falando do Sol, temperatura, na USP tá falando que Asimov tá falando isso. A maioria dos livros populares de ciência, conceitos científicos voltando ao possível da ciência dos estágios. Vou fazer um vídeo sobre ele, ó. Trabalho sobre astronomia, matemática, Bíblia e escritos. Tá? Ai. Asteroide, ó. Em 81, um asteroide recebeu seu nome. A NASA deu Asimov com o asteroide. O robô humanoide Asimo, da Honda, que é bem legal, também pode ser considerado homenagem a Asimov, tá? Então é isso. Bom, a gente tá falando que a temperatura do Sol tá no livro de Asimov. Ficção científica. Sim. Agora vamos ver, eu quero saber. Bom, aqui a USP falando sobre a temperatura do Sol, não me serviu, tá? Vamos mais um pouquinho. Sol e a evolução, ó. Nossos ancestrais descobriram que suas vidas, o Sol, vamos ganhar tempo para não ficar muito extenso o vídeo. Seu diâmetro é cerca de 1.400.000 km, sua massa, temos a massa do Sol, hein? Sabida hoje. E sua temperatura varia em 5.800 graus Celsius na superfície, tá? E cerca de 15 milhões no núcleo, tá? Então tô falando que o núcleo do Sol chega a 15 milhões de graus Celsius, tá? Vamos falar, vai. É que é difícil você trabalhar com números que não fazem sentido. Desculpa. Fusão nuclear ocorre no Sol, tá? Vou dar uma olhada, uma bomba de hidrogênio, qual a temperatura? Porque a gente tá falando de 15 milhões de graus Celsius, né? Aqui, vamos lá. Vamos ver se a gente tem. É porque é difícil. Começa a trabalhar com. Ó. Vamos lá. Ó, tá. Aqui, ó. Naquela época, os astrônomos calculavam que a temperatura interior do Sol fosse 19 milhões de Kelvin. Bethe demonstrou que aquela temperatura, o ciclo de carbono, seria dominante em proporção de energia, tá? Eu quero ver. Aqui, mesmo pegando 15 megatons, eu quero ver qual a temperatura de uma explosão nuclear. Vai ter temperaturas na ordem de milhões de centenas de graus. Tá, ó. Tá, vamos falar sobre isso agora. Tá, isso é importante também, porque é muita informação e eu quero a ajuda de você. Se você for físico mesmo, quanto mais você conhecer de estrutura, eu quero saber. Primeira coisa, vamos falar. A gente tá falando o seguinte: vamos pegar uma bomba nuclear, que é uma coisa que a gente tem aqui em mãos, né? Bomba nuclear, temperatura, tá? A gente tá falando o seguinte, que a gente tá falando de bomba de hidrogênio, tá? 20 milhões de toneladas. Fusão nuclear também ocorre no Sol e na maioria das estrelas. Tô falando de fusão nuclear. Fusão nuclear, tá? Temperatura. Então nós estamos falando de fusão nuclear, tá? Tem muita massa, perfeito? E igual a mc². Tá aí tudo bem, tá? Fusão nuclear, vamos dar uma olhada. Eu quero saber, basicamente focado, né? De temperatura. Vou pegar aqui aqui tem mais informação do que eu preciso. Está falando de 15 mil, ó. Em março, uma conferência organizada, né? Um dos participantes foi imigrante, então, após desenvolver teoria de fusão nuclear para produzir energia que faz estrelas brilhantes. A teoria é publicada no artigo A Produção de Energia das Estrelas. Para a reação nuclear ocorra, as partículas precisam vencer a barreira coulombiana, tá? Tem as fórmulas aqui, onde um Fermi equivale a 10 a menos 15 metros, tá? Vamos lá.
Aqui é a reação, então você vai ter carbono, hidrogênio dando carbono, o hidrogênio vai quebrar em hélio, mais 2E, 2V, tá, beleza. Então só massa atômica, número atômico. O hidrogênio vai se quebrar em deutério, vem um próton hélio e hélio 4, tá? Daí esses prótons vão deutério, próton vão gerar raio gama, neutrino, próton, hélio. Aqui a equação, perfeito? Tá, depois a gente pode entrar num outro vídeo mais detalhado, tá? O que eu quero saber é a temperatura, isso é teórico, tá? A temperatura no núcleo do Sol é de 15 milhões de Kelvin, tá? A temperatura no interior do Sol é 19 milhões, fosse cerca de 19 milhões de graus, Kelvin demonstrou, Kelvin e Betts demonstrou que a temperatura no ciclo de carbono seria o modo dominante da produção de energia, tá? Então, o que nós temos hoje da temperatura do Sol é teórico, tá? É teórico, e é interessante. Isso vale a pena, vou fazer um vídeo só sobre isso entrando. É uma fusão termonuclear, perfeito? Teórica, tá? Nós já tivemos explosões nucleares controladas na Terra, tá? A massa pequena, tá? E aqui está se falando em uma explosão termonuclear no Sol, chegando a 15 milhões de graus Celsius, tá? 15 milhões de graus, tá? Então é um número em escala astronômica, é um número muito alto e é um número teórico, ok? Perfeito? Nós já tivemos explosões nucleares na Terra e nenhuma explosão chegou a 15 milhões de graus Celsius. Eu quero dar uma olhada. Vamos falar, pode falar. Porque se chegasse nessa temperatura, a Terra não existiria mais. Os físicos calcularam que depois da proximidade da explosão da bomba, oscilou entre 3 a 4 mil graus Celsius, suficiente para fundir o ferro 2 ou 3 vezes, tá? Então vamos lá. A bomba nuclear, tá? São fissões diferentes, perfeito? São materiais diferentes e volumes diferentes. Mas a bomba nuclear de Hiroshima, ela chegou a 3 mil graus Celsius, tá? Vamos lá. Tá. Temperatura e pressão elevada. Vamos pegar, eu quero mostrar porque é dado, né? Porque senão a gente fica falando números. Temperatura, pressão, nucleares. Eu vi o calcular. Deixa eu ver, é 3 mil. Eu tinha visto 3 mil números. Deixa eu achar, vou ter que achar aqui. Bomba nuclear. Chegou. Força do aéreo. Eu vi antes, tá aqui nesse texto aqui, ó. Bomba de Hiroshima. Aqui, ó. Na Terra. 3 a 4 mil graus Celsius. Vamos ver. Temperatura. Aqui, ó. Little Boy. Tá se falando que no centro da explosão tá vendo? Tem muita bomba atômica, gerou uma bola de fogo. Ó, tá vendo? É interessante porque as fontes são muito diluídas. Você vê que interessante. Ó, bombas de Hiroshima, né? É porque vai replicando, né? Um fala uma coisa, outro replica, mas tem pouca gente com uma visão, ó. Físicos calculam, ó, aqui, ó. Supõe-se que muitos habitantes antecederam. Não. Os físicos calculam que depois, nas proximidades da explosão, primeira bomba, a temperatura oscilou entre 3 a 4 mil graus Celsius, o que é muito, tá? Suficiente para fundir o ferro 2 ou 3 vezes, daquelas ruas, tá? Esse é um dado. Então, eu vi algum lugar falando de 1 milhão de graus no centro da explosão, tá? 1 milhão de graus é uma temperatura que a gente não tem como produzir hoje na Terra, tá? 3 mil graus é muita coisa. Pra você ter uma ideia, a gente já falou sobre alto forno, vamos continuar aqui. É mais fácil a gente dar uma olhada depois, pra você ter uma ideia, ó. Aqui, ó. Interessante isso, porque como se fala, tende a se replicar. A bomba, tem um vídeo no canal que é o erro da ISS, a temperatura da ISS, inclusive, tá? O erro grave da NASA. Eles publicam, a NASA publica no site deles, a ISS chega a 121 graus no máximo. Qualquer dado de engenharia, você vai ver que chega de até 1900 graus. Mesma coisa aqui. A bomba explodiu acima do ar. Acima do hospital, no centro, a temperatura foi de 1 milhão de graus Celsius. 1 milhão.
1 milhão é um número, é 1 milhão, é muito. Tipo, não tem... a 3 km, a bola de fogo era 100 vezes mais luminosa que o Sol. Esse é o número aqui, tá? A bomba nuclear a gente sabe. Mas olha só, nessa temperatura de 1 milhão de graus Celsius, você nem é tanta energia que você não conseguiria nem fotografar essa explosão, o cogumelo da bomba, né? Então você falando de 1 milhão de graus Celsius, tá? Tem um número, os números são divulgados, tá? Aqui, ó, a bomba atômica, arma de explosão, fissão nuclear, Hiroshima, só dá uma olhada, ó. Aqui tá o decaimento do urânio, tá? Deixa eu ver, eu quero mesmo 1 quiloton, 1 milhão de toneladas. Deixa eu ver, temperatura, ó. Temperatura aproximada, ó. Aqui. Sua explosão gerou uma bola de fogo. Olha quanto dado que você tem. Se você quiser acreditar na física, tá? Vai na física, 100% tradicional. A explosão gerou uma bola de fogo com temperatura de aproximadamente 300 graus, a qual atingiu 2 km de destruição. Então, um lugar fala que é 1 milhão, outro fala que é 3 mil, outro fala que é 300. Ó, Brasil Escola, UOL. Quer dizer, 300 graus já é muito quente, tá? 1000 graus, um incêndio é 700 graus. Tudo pegando fogo é 700 graus. O alto forno chega a 3.000. A gente tá falando 300 em alguns lugares, 1 milhão no outro e 3 mil no outro, tá? Ó, tá? Ok, você tem uma ideia. A gente falou no começo, acho que do palito de fósforo, o palito de fósforo chega a 750 graus, tá? Você não conseguiria tirar essa foto se fosse 1 milhão de graus. Então, uma ideia. Mas é muita energia, tá? Muita energia. Então vamos lá. Voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte: temperatura usina nuclear. A usina nuclear, como funciona? Você vai ter o decaimento radioativo, isso gera energia, aquece água. Resumidamente é isso, tá? O núcleo do reator refrigerado a gás, segurado por um refletor de grafita, faz ceder parte dos nêutrons que acabam no reator. O elemento do reator que absorve o calor do reator é uma temperatura de 350 graus a 400 graus para produzir vapor de água, tá? Então, ele gera uma energia, a água aquece a 100, gera vapor de água, move as bobinas. A gente tá falando de 1 milhão de graus. Não, aqui tô falando de uma usina nuclear que trabalha a 300. Tá? Então é isso. Então vamos lá. A gente tá falando da temperatura do Sol. Então, até o momento, vamos pegar mais fontes, né? Eu tô falando, voltar para aquela fonte, falando de 5.800 graus e chega a 15 milhões de graus no núcleo teórico. Até o momento teórico. É teoria, tá? O que a gente aceita hoje é teoria. Então, só para não ficar gigante esse vídeo, eu acho que eu vou voltar depois, continuar esse vídeo com mais dados. Ó, aqui fala de 20, ó, cromosfera varia de 6 mil a 20 mil, tudo teórico, tá? A gente não mediu o Sol, isso são teorias com base em decaimento radioativo, com base em informações, tá? Aqui eu poderia falar que é 800 milhões de graus Celsius, é um número, tá? Você pode, claro, você tem algumas informações, ó, mas a energia solar gerada pelo Sol, temperatura de 15 milhões de graus Celsius e uma pressão de 304 bilhões de vezes a pressão atmosférica, tá? Tudo isso é teoria. Agora vamos voltar para a Terra plana. Na Terra plana é diferente, bem diferente disso, tá? O Sol não tem essa temperatura absurda, perfeito? Ok? O Sol, ele está mais próximo da Terra, como você vê ele. Inclusive aquela imagem, no vídeo anterior eu fiz um react da NASA mostrando só um pontinho lá em cima, tá? Quando você vê o Sol, ó que legal, Sol e estratosfera, você vê um ponto de luz muito definido. É interessante isso. Você sobe lá e olha aqui o Sol da estratosfera. Tem imagens da NASA, ó, pode ver. Você vê isso daqui na estratosfera, tá? Ó, dezenas, centenas de imagens. Aqui, ó. Você vê um pontinho de luz, tá vendo? O Sol pode inclusive, no modelo Terra plana, não ter todo esse calor que imagina, tá bom? Pode ter menos. Exemplo, pega uma lâmpada na sua casa, tá? Você tem uma energia luminosa forte e você tem uma temperatura não tão elevada. Então o Sol pode sim ter uma temperatura bem menor a que a gente acredita que ele tenha, tá? Inclusive de 5.800. Ele pode ser bem mais próximo, muito mais próximo e bem menos quente, tá? Tem algumas possibilidades aqui, algumas teorias sobre o Sol. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Sol, que tem muitas teorias, tá? Aqui, ó, ele tem toda a imagem do Sol da estratosfera que você vê. Eu vou fazer até o seguinte para você. Eu vou fazer uma série no canal só mostrando isso, mas eu vou pôr nesse vídeo, rapidamente,
eu vou, depois na edição eu coloco, para você ver o Sol, né? Quando se sobe na estratosfera com balão, como o Sol é visto, tá? Então, primeiro, vamos retroceder aqui, né? O Sol deveria tostar o mundo inteiro, pois sim, deveria. Se tivesse a 6.000 Kelvin ou 5.800 Kelvin, deveria tostar o mundo inteiro. Não teria como... radiação do corpo negro, depois eu nem vou entrar demais aqui, mas toda a teoria que a gente viu aqui é baseada em propostas, né? Principalmente propostas... Toda a teoria que a gente viu aqui é baseada em propostas matemáticas, principalmente em propostas matemáticas. Então, eu falaria para você o seguinte... se o Sol realmente fosse como a gente acredita, ele deveria tostar o mundo inteiro, sim, tá? A gente recebe uma energia do Sol, a gente tem essa ideia, né, de que tem uma variação na atmosfera que vai aí de, sei lá, de menos 70 graus a 80 graus, 60 graus no máximo, é uma variação grande, né, dentro do deserto, onde não tem iluminação muito do Sol, na parte dos polos, tudo, mas não é tão grande assim ao ponto da gente trabalhar com esses números, e esses números são crenças também. Diria que hoje são... mas como é que medir a temperatura do Sol? Base teórica com informação que a gente tem hoje sobre química, sobre estrutura atômica, isso, sobre decaimento radiativo, mas são todas teóricas, tá? Até o momento a gente não tem uma medição do Sol real com uma boa base. Temos sim algumas coisas novas, mas assim, tudo ainda muita teoria, né? Eu diria assim, tem alguns estudos, mas assim, nós não temos certeza absoluta ainda da forma do Sol, como o Sol se apresenta. Até o modelo Terra plana quebra tudo isso, né? Quando você começa a analisar algumas coisas, inclusive tem duas coisas que eu vou citar nesse vídeo, que eu vou colocar adicional, eu vou colocar uma imagem e um card depois. Primeiro item, tá? Teve um eclipse do Sol onde a Lua não estava presente no eclipse, tá? Segundo item, houve uma explosão na Lua em um site de um globalista, inclusive. Eu fiz um react e até agora ninguém falou nada. Tá todo mundo calado e tem muita coisa acontecendo. Também, outra coisa também, a imagem de 2 sóis também tem várias informações, várias fotos, várias coisas acontecendo. Então tem muita informação interessante nova que vale a pena a gente começar pelo menos a repensar. Realmente, o ponto se o Sol fosse a 600 Kelvin, desculpa, o ponto se o Sol fosse realmente a 6.000 Kelvin do jeito que deveria sim tostar a Terra inteira, né? Coisa que aparentemente não tosta, tá? Então é isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Muita informação, vídeo longo, tá igual o Assombrado, vídeo longo, né? Vídeo longo, mas eu queria poder comentar realmente com tempo mesmo, alguns comentários, porque eu achei interessante, tá? Vou tentar ler mais comentários no vídeo, deixa o seu comentário, se você quiser. Tem alguma coisa da Terra Globo, escreve aí que a ideia é ir validando e aprendendo, cada vídeo evoluindo junto com vocês, tá? A gente conversar por aqui mesmo. Deixa nos comentários se quer ver alguma coisa, concorda, discorda. Interessante a experiência, né? Ela não foi feita na chuva, não tirou foto, deu um migué e tá aí, ó. Einstein validou a teoria de Einstein, mesmo sem medir, hein? Interessante. Bom, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Eu quero fazer... Vamos pensar juntos aí desse ano, tá? Meu nome é Davis, todos os dias um vídeo novo no canal Davis Terra Plana. Seja bem-vindo, clique no botão de inscrever-se, ativa esse sininho, deixa seu like, compartilha. Muita coisa chegando nova pra você. Até o próximo vídeo! Tchau! Agora eu vou